Agora a gente vai para as categorias verbais, vocais, desculpa, as categorias verbais do cliente, tá? A primeira delas é solicitação. O cliente solicita informações, opiniões. Deixa eu, antes de falar de cada categoria do cliente, deixa eu contar uma coisa para vocês. No meu doutorado, criar todo o sistema de categorização tomou um tempo enorme. E aí, uma segunda etapa era desenvolver um treino de observadores e então submeter os avaliadores a um teste de concordância entre observadores. Como toda pesquisa, essa parte ficou meio... Tá? E o que aconteceu? Na hora de fazer a concordância entre observadores, a concordância das verbalizações do terapeuta ficou altíssima, ficou acima de 0,8 no CAPA, no índice CAPA. Já quando a gente foi fazer as categorias do cliente, a concordância deu bastante baixa, eu não vou lembrar exatamente qual foi. Então, isso tem duas implicações. Uma é, esse sistema de categorias do cliente, ele precisava de alguns aprimoramentos, e isso ainda não foi feito. A gente acabou fazendo isso no grupo de pesquisa, criando alguns critérios de inclusão e exclusão e criando algumas delimitações que ajudam a gente a tomar algumas decisões. Mas o que acontece? Ao contrário do terapeuta, que de uma certa maneira a gente tem um script do que fazer numa sessão, o cliente está ali em operante livre. O cliente está falando. E muitas vezes é difícil delimitar aonde começa uma fala, aonde começa uma categoria, onde passou para outra categoria. Às vezes o cliente fala seguidamente muitos minutos. E a gente tem que recortar para categorizar. Então, aonde que ele está relatando, em que momento ele começa a fazer uma análise do próprio comportamento, muitas vezes é difícil fazer este recorte. Então, o que a gente tem visto é, por essas características todas, é mais difícil a gente conseguir uma boa concordância entre observadores nas categorias do cliente, enquanto é muito mais fácil conseguir do terapeuta. Né? Como a gente viu agora esse trechinho da sessão, a gente teve acho que 2 ou 3 episódios em que a gente falou, putz, aqui teria discordância. A grande maioria dos episódios de fala do terapeuta, com pouco treino, quase todo mundo concordou em qual categoria seria. Né? Vocês vão ver que do cliente é um pouco mais difícil. Você tem algumas categorias do cliente que são bastante infladas. Por exemplo, o relato. Quando a gente vai ver uma sessão, às vezes o cliente passa muito tempo contando coisas, relatando coisas que aconteceram. Então, é uma categoria que acontece em muito maior frequência do que qualquer outra categoria. Isso, para um sistema de categorização, não é desejável, porque há um desequilíbrio. Tem categorias que são muito infladas, relato é uma delas. Tá? Mas o fato é, se a gente pensar na gente atendendo, os nossos clientes eles passam boa parte do tempo contando coisas que aconteceram. Aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, Aí tem um momento em que ele vai analisar tudo aquilo. Eu acho que aconteceu por causa disso. Aí é outra coisa. Né? Então, só estou adiantando uma coisa que a gente vai encontrar de dificuldade para categorizar o comportamento do cliente. É mais difícil obter concordância nesse tipo de categoria. Tá? Então, a primeira categoria do cliente é solicitação. O cliente solicita informações, opiniões, asseguramento, recomendações ou procedimentos. Então, primeiro, solicitação de informações ou esclarecimentos. O cliente solicita ao terapeuta informações, confirmações, esclarecimentos a respeito de eventos, da racional da terapia ou do andamento da sessão. Exemplos: quanto tempo você acha que a terapia vai durar? Alguma coisa que o terapeuta está falando, o cliente, só que eu não entendi muito bem, como que é? Relatando aqui, eu comecei, fui estudar à noite, comecei a fumar maconha, foi indo e deu no que deu, relato. Mas por que a gente falou dessa história toda? Solicitação. Aqui, solicitando retomada aqui, né, para entender melhor. Solicitação de avaliação. A gente solicita ao terapeuta que ele avalie
seu comportamento ou comportamento de terceiros, emita um diagnóstico ou que ele analise o problema. Então, por exemplo, aí tinha uns versinhos que eu escrevi para ele, a cliente que começou, isso é uma situação real, aquela cliente que eu falei que eu categorizei uns 20 anos atrás. A cliente arrumou um namorado, que ela está se aproximando dele. Tinha uns versinhos que eu escrevi para ele, que eu trouxe aqui para você, para ver se eu não estou exagerando na pedida. Então, ela solicita que o terapeuta avalie o que ela fez, tá? Você acha que é possível isso para mim? O cliente muitas vezes pergunta, você acha que eu estou fazendo certo? Você acha que eu devia fazer de uma outra maneira? Né? O que você acha? Né? De tudo isso que eu te falei aqui, você acha? O que você está achando de mim? O que você está achando do problema que eu estou te trazendo? Todas essas são solicitação. Solicitação de recomendação. Então, solicita ao terapeuta que sugira alternativas de resposta ao curso de ação. Então, o que eu poderia fazer se ela começar com isso de novo? Como você acha que eu devia proceder nessa situação? Você acha que eu deveria falar para ele tal coisa? Solicitação de procedimento. Então, o cliente solicita que o terapeuta use alguma técnica com ele ou maneje algum tema, né? Então, usei o psiquiatra, tá? Uma psiquiatra falou que tem que ser trabalhado isso, viu? Olha, eu quero que você me ensine a aplicar exposição para pânico. Eu vim aqui porque meu psiquiatra me disse que eu preciso de uma terapia de exposição para toque. Não são solicitações de procedimentos específicos que o cliente pede ou de temas específicos. Eu tenho que trabalhar a rejeição. Ou eu já tive um cliente que falava, lembro de uma sessão que ele chega me contando, ele buscou a terapia porque ele mentia, segundo o relato dele, ele mentia muito para a esposa e ele queria trabalhar isso na terapia. E aí um dia ele chega para mim e falou, olha, minha esposa me falou que você passa muito a mão na minha cabeça, que você precisa ser mais duro comigo. É uma solicitação, né, de procedimento aqui, coisas que os nossos clientes fazem com a gente. Cliente solicita informações, opiniões, asseguramento, recomendações, desculpa, solicitação de asseguramento, né? Solicita ao terapeuta asseguramento sobre a ocorrência ou não de algum evento, ou sobre se ele está correto ou não, a sua avaliação. Então, aí eu falei para ele que isso é por causa de algum trauma de infância. Relato. Você não acha que pode ser isso? Eu não estou ficando louco, estou. Outro tipo de solicitação é a apresentação de demanda. Então, o que ele gostaria, isso acontece muitas vezes nas primeiras sessões. Olha, eu quero aprender como que eu posso melhorar a minha relação com meu filho. Ou eu gostaria de lidar de maneira mais prática com algumas situações do meu trabalho. Eu costumo, gente, não sei como é que vocês costumam conduzir a entrevista inicial, mas sempre no final da entrevista inicial eu falo, ok, você me contou tudo isso, o que exatamente você está buscando com a terapia? Né? O que você, como é que você poderia me resumir em poucas palavras a tua demanda aqui? O que você está buscando com a terapia? E aí ele vai me dizer, né? Olha, eu quero lidar com a minha ansiedade, eu quero ser mais seguro para lidar com tal coisa. Ele vai contando coisas, isso tudo entraria como solicitação. Eu me pergunto, e aqui é uma questão que eu tenho com o SimCity, especialmente nas categorias do cliente, se, por exemplo, solicitação não deveria ser desmembrada em algumas mais de uma categoria. Tá? Tem solicitações aqui bastante diversas, mas de qualquer maneira é o cliente pedindo alguma coisa para o terapeuta. A segunda categoria é relato, né? Como eu falei para vocês, é uma categoria que acontece boa parte do tempo da sessão. Então, vai incluir, primeiro subitem, relato de informações sobre eventos. Então, o cliente descreve fatos ocorridos, informações específicas, detalhes ou esclarecimentos sobre eventos. Então, alguns exemplos aqui. Ele falou, mas para sair com a F você sai, né? Bom, daí sábado fui lá, conversei porque eu estava bem e tal. Sábado e domingo não fui para a chácara porque na quinta era Semana Santa. Ele me ligou segunda, ligou todas as vezes. Percebe que ele vai contando coisas que vão acontecer. Na verdade, essa é aqui um cliente que
que é soro positivo. O terapeuta pergunta como é que você descobriu que estava contaminado. Na verdade, assim, eu faço ainda um acompanhamento de hepatite, que eu tenho hepatite crônica, sei lá, desde os anos 80. E aí, desse acompanhamento, eu pedi para o médico fazer um teste de HIV, porque meu parceiro não era lá muito confiável. Comissário, você sabe como que é. Aí, não sei, bateu, falei, não, quero fazer, quero ver o que está pegando aqui. Não que tivesse algum problema, pelo contrário, não tinha nada, me sentia muito bem. Tá? Tá contando como que aconteceu o episódio. Ainda o cliente contando, ficou 8 por 3, aqui é um relato da cliente, ficou 8 por 3,5, daí eu suava frio, aqui é a pressão, né? Pressão de 8 por 3,5, daí eu suava frio, fui ao cardiologista, fiz eletro, ele fez eu ficar de sutiã e calcinha, mediu todo o pulso, desde a veia até na virilha, cliente descrevendo um episódio. Relato vai ter isso, descrição de coisas, acontecimentos, né? Também vai ser categorizado como relato quando a cliente relata um evento que foi registrado a pedido do terapeuta, né? Então, o terapeuta pede o registro de alguma situação como parte de uma técnica ou de coleta de dados. E aqui, olha, eu marquei aquelas coisas que você me pediu, mas não deu para fazer em todas as vezes. Olha, na segunda tive uma crise pequena, o grau de ansiedade foi 7, foi no dia que eu tinha que fazer aquela entrevista, né? Relato de sentimentos e emoções. O cliente relata ao terapeuta ter vivenciado, estar vivenciando ou prever que possa vivenciar uma resposta emocional. Então, aqui uma situação, ele caiu fora, né? O cliente foi abandonado. Esse é o cliente que relata que tem HIV. Ele está falando de mais uma experiência em que ele foi rejeitado por causa do HIV. Tá? Então, ele fala, e ele caiu fora. Então, assim, a cabeça vai a milhão. Eu passei o sábado assim que nem um leão feroz na jaula. Aí, quando foi à noite, eu falei, não, para com isso. Não vai se deprimir agora por uma pessoa que você mal conhece, nem sabe de onde veio. Não é a primeira vez, aliás, todas as vezes me acontece isso, fico mal pra cacete, aí depois vou me reabilitar. Tá falando das emoções dele depois de um episódio de rejeição. Então, eu não sei exatamente por que eu tô aqui. Eu sei que eu ando sem muito ânimo para fazer as coisas e parece que tá tudo bem. Não sei. Relato também. Você conseguiria me dizer em que momentos essa angústia aparece? Aqui o terapeuta pergunta, o cliente diz, é sempre que eu me dou conta da quantidade de coisas que eu poderia ter feito e que ficaram para trás. Dói muito saber que eu perdi tanta coisa por causa de uma doença idiota como essa. Né? Aí outra do cliente, nossa, já estou imaginando a minha alegria na hora que ele chegar. A gente está prevendo uma emoção, né? Tô triste, tô mal, tô perdidinha de novo. Na semana passada achei que estava um pouquinho mais firme, assim, em relação às mágoas, às coisas passadas, mas não tô não. Tá? Então, assim, eu já vi que eu não gosto de fazer o que eu faço. Eu não gosto de estar ali participando daquilo. Fazer o quê? Não tenho estudo, não gosto de estudar. Eu sei que está errado, está super, super errado. Eu sei que eu tenho capacidade, que eu tenho, mas não consigo ir para uma escola, não consigo estudar ali sentado. Aí a gente acabou discutindo feio. Quando acontece isso, eu fico pensando de que adiantou tanto investimento nessa história. Eu me dedico para isso, me dá uma tristeza. Aqui tem relato e tem estabelecimento de relações. Ah, desculpa, gente, aqui, olha, eu fui falando e não vi. Percebe que tem trechos que é relato e trechos que é estabelecimento de relações. Esse primeiro trecho aqui, ele caiu fora, a cabeça vai a milhão, tarará, tarará, relato. Daqui para frente, o cliente está analisando o próprio comportamento. Aqui é a mesma coisa. Aqui é só relato, aqui tem um relato e depois a análise que ele faz. Dói muito saber que eu perdi tanta coisa por causa de uma doença como essa. Aqui de novo, né? Relato e depois fazer o que? Eu não tenho estudo, não gosto de estudar, ele está estabelecendo relações sobre o que ele relatou. E isso é uma coisa que a gente vai fazer muito quando analisa as sessões. Tem um trecho que é relato, tem outro trechinho da mesma fala que vai ser outra coisa, tem outro trechinho que é outra coisa. Tá?
Tudo bem, gente? Acabei confundindo. A cliente, ainda no relato, relato de estados motivacionais ou tendências à ação, né? O que ele, que probabilidade de ação, ou que vontade ele tem de fazer alguma coisa. Então, naquela hora eu só queria gritar e sair correndo dali. Tá? Isso é um relato. Eu tenho uma vontade de pegar ele no colo, encher de palmada. Então, só retomando, o relato aqui são esses dois, né? Naquela hora eu só queria gritar e sair correndo. Eu tenho vontade de pegar e encher de palmadas. E aquela vaca da minha irmã continua fazendo as mesmas coisas. Eu tô tão cansada de ficar tendo que provar o tempo todo para as pessoas que as coisas que ela diz são mentira. Às vezes tenho vontade de sumir para eles sentirem um pouco a minha falta. Relato de tendências de ação. O que é, só situando, o relato em geral, ele não tem nenhuma análise. Ele é relatar, contar coisas, eventos, sentimentos, pensamentos. Quando ele relaciona isso com qualquer coisa, aí é uma outra categoria que é cliente estabelece relações entre eles. Cliente relata melhora. Essa é uma outra categoria que a gente chama melhora, tá? Aqui, volto a dizer o que eu disse em algum momento para vocês. A categorização que a gente faz no SimCity não necessariamente vai levar a uma função específica. Então, melhora. O cliente relatar melhora não é a mesma coisa do que o cliente apresentar melhora. Por exemplo, um cliente que seja... Eu dei o exemplo ontem, né? Um cliente codependente, que precisa que o terapeuta goste dele, que precisa o tempo inteiro ficar elogiando o terapeuta. Nossa, eu estou ótimo, você é ótimo. Você começa a ver uma, duas, três, quatro, cinco sessões que o cliente fica te elogiando, você começa a ver que não tem ali relato de melhora, mas tem uma necessidade do cliente de ser aceito, de ser amado pelo terapeuta. Isso não é melhora. Tá? Mas vai ser categorizado como cliente relata melhora. Não sei se eu entendi, você pode explicar de novo? Sim. Olha, imagina, Lia, você é minha terapeuta e a gente fez uma sessão. Na segunda sessão, eu chego falando, nossa, Lia, foi ótima a nossa conversa na sessão passada, eu saí daqui pensando um monte de coisas, fiz tal coisa, taranã, taranã. Uma sessão. Na próxima, Lia, mas como é bom ser atendido por você, você está mudando a minha vida. Terceira sessão, Lia, você é uma ótima terapeuta. Uma, duas, três, quatro, cinco sessões que eu fico, relata melhora, relata melhora, relata melhora. Não teve tempo de melhorar tanto. Entende? Quando a gente vai analisando, você começa a ver que a função de eu ficar apresentando melhora para você é, Lia, goste de mim, né? Tenha o Denis como um cliente especial, isso o SimCity não vai captar imediatamente. Entende? O que o SimCity vai categorizar é o Denis relata melhora com muita frequência. A função disso, você vai ter que analisar com uma análise qualitativa, alguma coisa assim. Eu acabei perdendo essa parte da parte da categoria, né? Se isso, Aham. depois de um tempo, eu posso classificar em outra categoria, enfim. Mas entendi agora, muito obrigada. Na verdade, não é nem que você classifica em outra categoria, você vai ver qual é a função desta categoria relato de melhora para este cliente. Para um cliente, o relato de melhora pode ser uma descrição confiável de melhora. Eu, de fato, estou me beneficiando do processo terapêutico. Outro cliente, a função da categoria cliente relata melhora pode ser obter atenção e reafirmação do terapeuta. Bem? Então, no relato de melhora tem relatos de ganhos terapêuticos, relata ganhos em metas importantes ou positiva, ou diminuição de algum problema. Tá? Então, alguns exemplos. Fiquei muito orgulhoso quando eu vi que eu dei conta de fazer aquilo. Ou, estou me sentindo muito bem. Depois da internação, assim, todos os meus problemas acabaram, sabe? Fisicamente falando. Aqui ele não está falando nem de um ganho
terapêutico, mas ele está falando de uma melhora de alguma questão. Relato de mudanças no comportamento de terceiros, e isso como que tem a relação com a questão do cliente, né? Então, imagina que o cliente fala, eu estou com muita... Imagina que faça parte da queixa do cliente, eu tenho muita dificuldade no relacionamento com meu filho, né? E a partir do que vai sendo conversado em terapeuta, em algum momento ele fala, nossa, sabe que meu filho está tão melhor? Né? Eu tenho visto ele muito mais tranquilo, menos hostil, ouvindo mais, e ele está contando isso como um resultado do processo terapêutico dele, tá? Então, aqui um exemplo, as coisas estão bem mais tranquilas, o P está mais atencioso, está entendendo que eu preciso de alguns momentos em que eu preciso cuidar das minhas coisas, ficar um pouco comigo mesmo, tá? Isso é um relato de melhora. Embora ele esteja falando do outro, isso é algo que tem a ver com o processo terapêutico. Relatos de autocontrole, né? Relatos de coisas que ele fez para tentar se controlar em algumas situações. Então, então eu comecei a caminhar toda noite antes de dormir. Isso se tem uma... Se no contexto faz sentido como era algo que ele não fazia, ele passou a fazer agora. Se é um mero relato, é um relato, não é relato de melhora. Mas imagina que seja uma questão terapêutica, a questão dele se movimentar mais, dele fazer alguma atividade física, e ele chega falando, olha, consegui me organizar, agora eu comecei a caminhar toda noite antes de dormir. Relato de melhora. Você vê que eu estou bem mais controlada. Relato de melhora. Ao contrário do que eu vinha fazendo, ontem imaginei cenas calmas. E isso me ajudou a relaxar e pegar no sono mais rapidamente. É como eu te disse na semana passada, estou começando a fazer isso, sabe? Estou me impondo mais para sair, para conhecer gente, estou conhecendo mais gente. Pois então, esse é um tema que é outra pergunta de pesquisa de uma aluna minha, que inclusive ela é filósofa e está na psicologia, querendo entender o eu, o self, né, no processo terapêutico. Mas ela está fazendo uma revisão desde o Skinner, como que o Skinner começa a falar do eu, até as visões mais atuais do self, né? E essa categoria aqui, eu acho que hoje, né, a gente pode pensar em talvez muitas diferentes processos envolvidos aí, que na terapia, eu imagino, assim, entendo que é muito importante, né, o como que o cliente vai elaborando essa visão dele mesmo, né, como que ele vai descrevendo o seu próprio comportamento e a mesmo entender o autoconhecimento, né, eu diria assim. Como, a pergunta dela, na verdade, é como que no processo terapêutico ela quer tentar detectar no processo falas sobre o eu, né, que demonstre ou não, né, alguma mudança em função de algumas intervenções. Era uma pergunta que eu queria até te fazer nesse sentido, né, se aqui nas categorias do cliente, e eu acho que, claro, que muitas das categorias do terapeuta facilitaria, ou talvez ali na reflexão, na interpretação, né, quando o terapeuta faz algumas interpretações, se ele está, de alguma forma, facilitando essa autodescrição de como que eu me comporto diante de tais situações, como que eu começo a falar de mim diante das minhas experiências. É um pouco complexo, mas eu acho que é possível, talvez, com as categorizações, fazer uma análise. Eu acho, fico pensando, Sônia, quando a gente for para a categoria cliente estabelece relações, talvez fazer uma boa análise das subcategorias de estabelece relações, porque eu acho que vão aparecer ali tomada de consciência, vai aparecer processo de aceitação, vai aparecer
processo o oposto de esquiva experiencial, né? A aceitação de sentimentos. Sim. É isso, a gente precisa mergulhar um pouco mais nesse sistema de categorias do cliente e talvez fazer um estudo, dependendo da pergunta de pesquisa, uma melhor análise das subcategorias, sabe? Uma melhor separação de subcategorias, porque no fundo, você vê que são menos categorias do cliente. O cliente ou ele relata, ou ele estabelece, então ele conta coisas, ele analisa coisas, ele se queixa, ele apresenta melhora, ele desenvolve metas, não tem muito mais do que isso, enquanto grandes grupos. Só que quando você pega relata, ele pode relatar, depende da pergunta de pesquisa, por exemplo, eu posso ver, tem um relato lamentoso ali de que, puxa, a vida é chata, assim, 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 ou é um relato mais descritivo, ou é um relato... Depende da pergunta de pesquisa, eu posso destrinchar essa categoria relato de diferentes maneiras. Depende da pergunta de pesquisa, eu posso destrinchar, o cliente estabelece relações das mais diversas maneiras também, né? Eu até não estava previsto eu colocar no curso aqui tem um sistema de categorização, um sistema de avaliação da qualidade da análise desenvolvida pelo cliente que a gente está desenvolvendo, ainda não está redondo do jeito que eu gostaria, mas que a gente está usando para analisar a qualidade da reflexão estabelecida pelo cliente sobre o próprio comportamento. Esse sistema, ele vai considerar essas coisas da ACT, por exemplo, se a fala do cliente mostra flexibilidade ou rigidez, se a fala do cliente mostra aceitação ou intolerância ao desconforto, se a fala do cliente... Meninos do meu grupo de pesquisa, me socorram aqui, me ajudem a lembrar das categorias. Vou te dar uma ideia aqui, mostra fusão. Esse a gente não colocou no sistema. Talvez até valesse a pena olhar se dá para incluir. A gente acha que ele é muito assim... normalmente ele chega na terapia muito emaranhado, né, no problema dele, né? E ele sou o problema, né? Isso, eu acho que é uma categoria interessante, porque esses momentos na terapia, eu acho que muito que o terapeuta faz é tentar facilitar, né, o olhar sobre o que determina essa fala dele, né? Muitas vezes a história de vida, né, ou mesmo a sociedade que faz com que ele se perceba ou se descreva verbalmente como um incapaz ou uma pessoa não, vamos dizer assim, diferente, né, ou vamos supor, com pouco valor. Uhum. Essas falas devem aparecer, provavelmente, com muita frequência, né, no início. Sim, sim. Só ideias, assim, acho que tem muita coisa aí para fazer. Tem muita coisa. Eu acho, no fundo, eu acho que estudar o comportamento do cliente depende da pergunta, né? De novo, da pergunta de pesquisa. A gente vai precisar aprofundar mais algumas categorias, algumas subcategorias, criar algumas ferramentas complementares para fazer a análise dessas falas, sabe? Eu vou trazer na semana que vem esse sistema que a gente fez, depois que eu passar as categorias do cliente, eu vou trazer essa escala que a gente fez. A gente chama, por enquanto, ela está chamando escala paradigma, porque não demos um nome para ela ainda. Escala paradigma de reflexão e insight. Mencionou. Falou dela ontem, né? Falei rapidinho dela. Vou trazer para vocês darem uma olhada como que a gente está tentando destrinchar melhor o comportamento do cliente na sessão. Vamos retomar com melhora. Então, a categoria melhora quando o cliente relata melhora sobre as queixas que ele apresenta na terapia, sobre situações que são discutidas, né?
E a primeira subcategoria são relatos de ganhos terapêuticos. Então, quando o cliente relata ganhos em metas importantes ou positivas, ou diminuição de problemas com relação a queixas médicas ou suas queixas terapêuticas. Aí, um exemplo, eu fiquei muito orgulhoso quando eu vi que eu me dei conta de fazer, quando eu dei conta de fazer aquilo, ou estou me sentindo muito bem depois da internação, assim, todos os meus problemas acabaram, sabe, fisicamente falando. Então, mesmo que não seja uma queixa de um problema da terapia, mas nesse caso físico, se era algo abordado na terapia, quando o cliente relata em sessão, é categorizado como melhora. Aí, segundo subcategoria, relatos de mudanças positivas no comportamento de terceiros. Cliente relata melhoras com relação ao comportamento de terceiros que tem relação com a queixa apresentada pelo cliente. Exemplo, as coisas estão bem mais tranquilas, o PA está mais atencioso, ele está entendendo que eu preciso de alguns momentos no quais eu preciso cuidar das minhas coisas e ficar um pouco comigo mesmo. Eu acho que a gente tinha mesmo falado de melhora na aula passada, mas eu vou terminar aqui de repassar. E o Denis também fez, no final da aula passada, a gente tinha comentado, né, que tinha algumas categorias diferentes, enfim, que a gente tinha feito modificações e que estavam erradas nos slides, e uma das categorias de melhor a gente atualizou e moveu para relação, então é bom que a gente repasse, já que ela não faz mais parte, né, de melhora, né, como estava no sábado passado. Aí, a terceira subcategoria é relato de autocontrole, então, relato de medidas de autocontrole ou medidas em que o cliente tomou por conta própria para mudar certos comportamentos ou situações. Então, eu comecei a caminhar toda noite antes de dormir, você vê que eu estou bem mais controlada, e ao contrário do que eu vinha fazendo ontem, eu imaginei cenas calmas, e isso me ajudou a relaxar e pegar no sono mais rapidamente. E é como eu te disse na semana passada, eu estou conseguindo fazer isso, sabe? Estou me impondo mais para sair, para conhecer gente, estou conhecendo mais gente. Então, todos esses relatos de mudança, de progresso, enfim, de queixas do cliente. Aí, próxima categoria do cliente são metas. Então, a categoria metas é quando o cliente relata de projetos ou estratégias para lidar com queixas ou com problemas relatados em sessão. Então, a primeira subcategoria é planejamento de estratégia. Então, o cliente contribui com planos para mudar sua estratégia de ação por conta própria. E aí, eu acho que o primeiro passo deve ser eu ir com uma amiga ao restaurante. Então, aqui, o cliente está dentro de uma queixa maior, quando ele estabelece um primeiro passo de uma forma de lidar, de uma estratégia, a gente categoriza como meta. E aí a outra subcategoria, proposta de ações futuras. Cliente propõe ações futuras, solicitadas ou não pelo terapeuta, para a solução de problemas específicos. Então, um exemplo. O que você pretende fazer a respeito disso, né? Uma pergunta do terapeuta. Vou ligar para ela e conversar sobre o que aconteceu. Então, o que a gente está escrevendo uma alternativa de ação e uma maneira de lidar com uma situação específica relatada em sessão. E aqui um outro exemplo, tomei uma decisão, vou pedir a dissolução da sociedade com meus irmãos. Então, outra meta descrita pelo cliente. Se forem tendo alguma dúvida, vocês podem ir me interrompendo. E aqui, acho que essa, junto com um relato, como o Denis tinha falado no sábado passado, é uma das categorias do clientes que são bem grandes, assim, então abrangem bastante
comportamentos diferentes, assim, relatos diferentes do cliente. Então, é categorizado como relações quando o cliente faz relações causais ou explicativas, né? Tanto de maneira direta ou quanto por meio de metáforas e analogias. E é importante prestar atenção que não necessariamente precisa ser uma boa relação ou uma categoria ou uma relação que o terapeuta concorde com o que está sendo dito. Qualquer tentativa de estabelecimento de relações pelo cliente, a gente categoriza como estabelecimento de relações. Independente da qualidade das relações estabelecidas. Então, primeiro tipo de estabelecimento de relações é estabelecimento de relações explicativas, que é quando o cliente fornece razões para o seu comportamento ou de terceiros, ou estabelece relações explicativas causais do tipo sem, então. Então, eu acho que eu trabalho tanto porque assim eu evito discussões em casa, é um estabelecimento de relações, ou é um bloqueio, estou lutando contra isso. Então, mesmo que seja algo simples assim, de ele dizer que não consegue fazer algo por ser um bloqueio, a gente categoriza como o cliente estabelece relações. A Natasha vai falar um pouco, né, mais da qualidade no estabelecimento de relações quando ela fala do Qualis. Aí, quando o cliente identifica regularidades, relações de contiguidade ou de correlações entre eventos. Então, o cliente descreve sua observação sobre padrões recorrentes de comportamento, seu de terceiros, ou identifica eventos correlacionados ou temporalmente próximos, sem explicitar caráter causal. Então, é engraçado, todas as vezes que eu quero as coisas de verdade, elas acabam não dando certo. E é sempre assim, todas as vezes que ele chega em casa tarde, ele arruma algum motivo para brigar, e aí eu não consigo dizer para ele quanto me deixa nervosa na hora que ele chega. Então, são exemplos de quando o cliente identifica regularidades, né, de eventos que ocorrem. Má, deixa eu te interromper aqui rapidinho. O pessoal está Fala. falando que o áudio está um pouco baixo. Eu não sei se tem alguma coisa que você pode fazer aí. Eu posso tentar aumentar o volume do meu microfone. Tenta fazer isso, porque eu não consigo, enquanto host, fazer isso para todo mundo. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Aí vocês me contem, tá? Se melhorou o áudio, por gentileza. Tá melhor agora? Tá. Para mim aumentou bem. Coloquei no máximo aqui, acho que deve ter melhorado. Tá. Vocês tiveram dificuldade em ouvir alguma coisa? Se quiserem que eu retome, eu posso voltar. Tudo bem? Então, a próxima subcategoria, atribuição de diagnóstico. Então, quando o cliente atribui diagnóstico ou rótulo de algum padrão de interação ou conjunto de sintomas de terceiros, dele ou do terapeuta. Então, eu acho que estou deprimido, essa história de ficar desviando a atenção o tempo inteiro me parece muito com déficit de atenção, eu acho que meu pai tinha isso também. Hoje eu acho até que ela está com síndrome do pânico porque ela está com umas coisas. Então, aqui tem exemplos tanto quando o cliente fala dele mesmo, quanto estabelece padrões, né? Meu pai tinha isso, eu acho que eu também tenho. E quando ele fala só de terceiros, né? Mesmo que sem descrever alguma coisa mais específica, só tentando rotular algum conjunto, né, de comportamentos de alguém. Má, Gabriela Freitas está com a mãozinha levantada. Você quer falar alguma coisa, Gabriela? Fazer algum comentário, pergunta?
Não, acho que só levantou sem querer a mão. Pode seguir, então. Tá. Aí, estabelecimento de síntese, então, sínteses ou conclusões formuladas sobre o seu comportamento ou sobre outros eventos, independente da concordância do terapeuta. Desde que a síntese sugira uma razão ou explicação para algum comportamento do cliente ou de terceiros. Então, um exemplo, aí eu fico pensando, quem mais me deixa tão irritada dessa forma só pode ser minha mãe. Estou agindo com ela da mesma forma que eu ajo com a minha mãe. Então, exemplo de conclusão, né, que chegou de acordo com um padrão, né, da relação da cliente com a mãe. Aí, inferências, então, suposições sobre a ocorrência de sentimentos de terceiros que não tenham sido relatados ou descritos por qualquer pessoa. Então, eu fiquei com dó, fiquei preocupada com ele, um sentimento que eu acho que ele não tem por mim, e ele está fazendo aquilo obrigado para não me chatear, porque naturalmente ele não faria isso. Então, sempre que o cliente infere algum sentimento ou alguma coisa de terceiros, a gente categoriza como estabelecimento de relações. Previsão sobre eventos futuros, cliente supõe a ocorrência futura de eventos ou comportamento dele ou de terceiros. Então, meu único receio é que isso mascare uma situação, entende? Que a gente possa sentir depois de 1 ano ou 2 que a gente tiver nosso filho. Então, a gente coloca metas, né, que é quando o cliente fala sobre comportamentos dele de fazer no futuro, mas quando o cliente fala sobre situações que podem ocorrer no futuro, aí a gente categoriza como estabelecimento de relações. Essa é a diferença. Reflexões que conduzem a razões, explicações ou análise de consequências. Então, quando o cliente discorre a respeito dos seus pensamentos ou reflexões sobre determinado tema, elaborando algum tipo de relação explicativa, causal ou de regularidade entre eventos, ou levantando alternativas de ação e suas possíveis consequências. Então, quando ele faz uma análise de consequências, né, eu fico pensando, para que serve tudo isso? A gente trabalha, aí porque a gente trabalha tanto, acha que tem o direito de comprar tudo, que é bobagem. E aí se endivida até não poder mais, e precisa trabalhar mais, mais e mais. Que sentido tem? Eu estava até lendo uma reportagem lá na sala de espera, dizendo por que a mulher chora tanto. Eu pensei, será que é uma coisa de mulher, então? Aí a gente acabou discutindo feio. Aí quando acontece isso, eu fico pensando, de que adiantou tanto investimento nessa história? Eu me dedico para isso, me dá uma tristeza. Aqui tem uma diferenciação, né? Então sempre a gente divide as falas com as categorias individualmente, mesmo que elas apareçam juntos. Então no trecho que o cliente estava relatando, então aí a gente acabou discutindo feio, a gente categoriza como relato, e aí o resto, como ele está fazendo uma relação, a gente coloca aquele trecho só, como o cliente estabelece relações. Lia, quer falar, Lia? Acho que a Lia agora ela levantou as 2 mãos, então Pode falar, Li. agora vai. Eu não entendi essa parte direito, essa última. Tem como A parte que a gente quebra a frase? isso que estabelece duas coisas diferentes? Então, na hora que a gente for categorizar as falas do cliente, muitas vezes ele vai falando e trechos da fala dele são categorizados como relato, outros trechos como meta, outros trechos como estabelece relações, mesmo que dentro de uma fala só. Nesse caso aqui,
Quando o cliente fala que discutiu feio, mesmo que depois venha uma relação que se refere a esse relato dele, como ele está descrevendo só que acabou discutindo feio, a gente coloca esse trecho só como categoria relato, então que ele está só relatando o que aconteceu, e o resto, quando ele está fazendo uma relação acerca desse relato dele, da discussão, aí a gente categoriza só aquele trecho como um trecho em que o cliente estabelece relações. Não sei Pensa se ficou assim, Lia, confuso. imagina uma frase, um parágrafo, uma frase de um cliente de 5 minutos e meio. Infelizmente, ele não vai fazer só uma série ou só um relato. Ele vai formular uma meta, ele vai fazer um relato. No meio do relato, ele vai fazer uma série, aí ele vai fazer outro relato. E aí ele vai fazer, enfim, qualquer outra categoria, não sob controle disso, né? E quando a gente está no software, quando a gente está categorizando, a gente tem que pegar cada gente tem que ir quebrando, né? Putz, isso aqui é relato, isso daqui é uma série, aqui tem uma formulação de meta. E eu acho que são nesses momentos assim que a gente, em diversas horas, nós, né, do grupo que categorizamos, muitas vezes em dupla, a gente começa a discutir. Falei, Marcelo, o que esse relato está fazendo aí? Faz parte da série? Não, não faz parte da série, é relato. E aí a gente volta, né? A gente fica fazendo esse caminho de vai e volta exatamente para entrar num acordo. Mas é muito É, comum que isso aconteça. e esse tipo de divisão, inclusive, entre relato e estabelecimento de relações, é uma divisão muito difícil de fazer, assim, tem muita discordância entre a gente, de onde que acaba um e onde que começa outro. Normalmente são categorias que vão se precedendo, né? Então o cliente, ele em algum momento faz um estabelecimento de relação, mas normalmente é no meio de um monte de relato, né? Então a gente tem que recortar ali aquela parte que de fato tem como a gente analisar enquanto uma resposta verbal de estabelecimento de relação. Mais alguma coisa? Ah, só isso mesmo. Tá. Julgamento ou avaliação. Cliente relata a sua opinião, julgamento ou avaliação a respeito de eventos. Então, foi até engraçado. Chega com um calhamaço de flores. Nunca recebi flores na minha vida. Achei aquilo absurdo, absurdo. Aqui é um outro exemplo, né, dessa quebra entre uma categoria e outra. Então, só quando o cliente apresenta o julgamento, a gente coloca o estabelecimento de relações. Quando ele está contando o que aconteceu, a gente coloca como relato. E aí, o M é mesmo uma pessoa risível, fica o tempo todo posando de bonzinho e não passa de um incompetente metido a besta. É incrível como ele consegue enganar todo mundo com aquela cara de boi sons. Tem 2 exemplos de quando o cliente faz um julgamento ou avaliação sobre um evento. Aí, esse relato de autoconsciência era uma categoria que estava em melhora, né, que a gente falou no sábado, e que a gente já tinha marcado como mudar para cliente estabelece relações, e a gente atualizou e colocou aqui como relações hoje. Então, quando o cliente relata que descobriu, tomou consciência ou passou a aceitar ou compreender eventos dos quais ele até então não havia se dado conta ou não havia compreendido, sugerindo explicitamente um ganho do ponto de vista terapêutico, com verbalização do tipo agora eu entendo, agora faz sentido. Esse tipo de verbalização é conhecido na literatura clínica sob o termo insight. Então tem um pouco de cara de melhora mesmo, né, porque ele está relatando uma mudança, né, da maneira como ele via uma situação, vê agora, mas geralmente mesmo que não que o cliente, o terapeuta tenha pedido uma reflexão do cliente logo antes, pode ter sido algo que aconteceu numa sessão anterior, por exemplo, e o cliente numa sessão seguinte vem com um relato de que ele teve um insight sobre algum evento. Como ele está estabelecendo uma relação nova, a gente categoriza isso com o cliente estabelece relações. Então,
depois da sessão passada, eu fiquei pensando em tudo que a gente conversou e vi que, de fato, o casamento acabou há muito tempo. Acho que eu estou com medo de assumir isso e correr todo o risco. Então, que a gente, apesar de ser algo novo, um, um ganho, né, do ponto de vista terapêutico, ele está estabelecendo uma relação nova. Então, por isso que a gente moveu para que a gente estabelece relações. Ficou alguma dúvida? Ficou confuso? Não sei. Tudo bem? Agora, concordância. Então, concordância acontece quando o cliente faz avaliações positivas sobre a terapia, sobre o terapeuta, e sobre análises e comentários que o terapeuta realiza na sessão. Então, avaliações favoráveis sobre o terapeuta. Então, quando o cliente expressa julgamento ou avaliação favorável a respeito de sugestões, análises ou afirmações emitidas pelo terapeuta, sejam estas imediatamente antecedentes ou não. Então, você tem razão, eu ando evitando muito certas coisas. Então, está concordando com uma análise que o terapeuta fez, boa ideia. Ainda hoje eu vou ligar para o meu orientador e aí vou conversar sobre a data de defesa com ele. Então, concorda com a ideia do terapeuta e aí estabelece uma meta e aí a gente faz a divisão, né? Então, quando ele concorda, categoriza como concordância, e quando ele estabelece uma meta sobre o que foi discutido, a gente categoriza como meta. Em relatos de esperança, o cliente relata que está esperançoso, de que o trabalho terapêutico poderá ajudá-lo. Então, sabe, eu não sou muito de acreditar em terapia, mas dessa vez estou achando que vou conseguir resolver meus medos. Então, ele está concordando, ou então fazendo um comentário positivo sobre o processo terapêutico, e nesses casos a gente categoriza como concordância. Relato de satisfação, então, quando o cliente relata satisfação ou contentamento com os resultados alcançados com a ajuda do terapeuta. Então, você é uma das responsáveis, você, de uma forma assim muito inteligente, está sabendo me conduzir, assim, entre aspas. Porque eu estou tendo mais discernimento, sabendo o que é mais conveniente e o que não é, e estou tentando encontrar o caminho. Não é assim tanto medo de ser feliz. Então, a parte que ele elogia o terapeuta e a melhor a gente categoriza como concordância, e aí quando ele fala dos ganhos dele nesse trecho, a gente categoriza como melhor. E relato de segmento de solicitação de reflexão. Então, o cliente relata ter refletido a respeito de interpretações ou recomendações dadas pelo terapeuta. Então, qualquer solicitação que o terapeuta faça, tanto imediatamente quando numa sessão seguinte, por exemplo, quando o cliente relata ter seguido, ter feito o que o terapeuta pediu, a gente categoriza como concordância. Então, essa semana eu pensei bastante naquilo que a gente conversou na última sessão. De fato, a melhor coisa a fazer é eu ficar em casa por mais um tempo e depois eu penso se quero me separar ou não. Você tinha mesmo razão. Então, nesses trechos que o cliente relata segmento e concorda com o terapeuta, a gente categoriza como concordância. Alguém tinha alguma pergunta? Vou seguir, então. Acho que foi só um vazamento aí de áudio, Mar. Tá. E indicações de atenção, então, comentários breves ou expressões vocais curtas emitidas pelo cliente que sugerem que ele está prestando atenção e que o terapeuta deveria continuar falando. Então, comentários apresentados após uma descrição do terapeuta que inferem a continuidade da descrição, sugerindo interesse no assunto e demonstrando que está atento ao relato. Então, o terapeuta tem esse tipo de categoria,
Então, no facilitação, ou até em empatia, quando ele faz comentários de entendimento, né, sobre coisas que o cliente relata. Então, quando o cliente tem essas respostas vocais, a gente categoriza como concordância. Então, Por que quando o que não cliente... é facilitação também? Tipo, por que que não tem uma outra classificação para colocar facilitação, para ficar igual nos dois? Putz, o Denis explicou isso pra gente algumas vezes, mas eu não lembro direito qual que era a razão específica. Porque teórica, até onde eu me lembro, tá, Mafê? Posso estar errada, e aí a gente vai perguntar para o Denis qual coisa e volta com uma resposta mais certeira. Mas eu acho que a categoria de facilitação, ela chama facilitação porque o terapeuta tem como objetivo facilitar o relato ou facilitar o comportamento verbal vocal do cliente. E aqui o cliente não necessariamente ele não necessariamente concorda com esta função. Né? Lembrando que é um instrumento topográfico funcional. Eu imagino que seja isso, mas posso confirmar, depois te respondo certinho. E é um pouco mais abrangente, né? Porque um dos exemplos é o cliente completando a frase do terapeuta, e isso não, quando o terapeuta faz isso, não é uma, uma facilitação. Então, é uma categoria um pouco mais abrangente. E indicações de entendimento, então verbalizações que sugerem compreensão, entendimento de uma informação, interpretação ou recomendação apresentada pelo terapeuta, seguidas ou não da descrição de eventos que corroboram a análise ou descrição apresentada. Então, aí, quando o cliente faz uma síntese, né, do que o terapeuta faz, ele pode acrescentar algo ou não. Então, faz sentido, sou eu quem devo escolher as minhas coisas. Deixar os outros decidirem por mim é fácil, mas eu só adio o problema. Então, o terapeuta fez uma verbalização sobre um relato do cliente, e aí, quando o cliente concorda e faz uma síntese do que foi dito, a gente categoriza como concordância. E exclamações de concordância, comentários em forma de exclamação, apresentados após a descrição de eventos por parte do terapeuta, consistentes com o assunto relatado e que indicam interesse nele. Então, é mesmo? Não acredito? Nossa. Então, aqui tem uma certa entonação, né, que de maneira de exclamação, que denotam concordância, né, quando o cliente faz esse tipo de comentário. E agora, a próxima categoria, que é a oposição. Então, quando o cliente apresenta discordâncias e críticas sobre o terapeuta, a terapia, sobre interpretações que o terapeuta faz, ou intervenções propostas, a gente categoriza como oposição. Então, queixas ou reclamações sobre a terapia. Então, o cliente queixa-se do terapeuta ou do tratamento, descreve falhas, critica as suas ações, características ou aparência do terapeuta. Então, essa técnica de time-out não está funcionando com meu filho. Um exemplo de reclamação sobre a terapia. Aí, relatos de descontentamento. Então, o cliente relata seu descontentamento com o terapeuta, a terapia e certos pontos da terapia, ou diz ao terapeuta que ele não está ajudando em sua queixa. Então, eu acho que você e seu programa de tratamento não atingem os meus padrões para a terapia. Um exemplo de oposição. Então, indicações de contradição. Então, o cliente aponta discrepâncias ou contradições no discurso do terapeuta, seja em tom confrontativo ou agradável. Então, Mas, vou pode falar. te interromper aqui um pouquinho. O Juan falou assim, às vezes eu confundo a concordância com facilitação, pois parece que ambas fazem parte da mesma classe de respostas. Acho que aqui a gente tem uma diferença de quem está falando, né? A facilitação é uma resposta verbal para o terapeuta. E aí eu perguntei, o Denis não tá na aula, que ele tá meio sem voz e sem fôlego, mas eu fui fazendo uma consultoria aqui no chat com ele.
E ele contou que é assim, porque juntou numa mesma categoria falas que, se fossem do terapeuta, seriam de aprovação mais facilitação. Então, não fazia sentido ter essas duas categorias, porque as concordâncias eram muito baixas, né? A frequência muito baixa na categoria do cliente. Aí ele junta as duas e então chama essa categoria de concordância. Nada como ter quem fez o doutorado, né? Quem desenvolveu o instrumento. É. Ficou claro, Juan? Boa, boa. Tá. Pode seguir, Má, desculpe. Não tem problema, pode me interromper. Então, um exemplo, né, de indicação de contradição. Até semana passada, você disse que eu deveria respeitar o meu ritmo e agora você vem me cobrar que eu estou indo devagar demais. Então, o cliente está apontando uma contradição numa intervenção, numa fala do terapeuta. Relato de sentimentos negativos, então, relato do cliente de que não gosta do terapeuta ou de algo que ele faça ou que não está se sentindo bem com algum aspecto relativo ao comportamento do terapeuta. Então, eu não gosto do jeito que você me olha, parece que tem 2 faróis na minha cara. Relato de sentimento negativo. E ironia dirigida ao terapeuta. Então, comentários de qualquer natureza feitos em tom sarcástico ou hostil com relação ao terapeuta. O cliente ri de algo que o terapeuta disse ou fez. Então, se você pensa que isso vai funcionar, você está louco. Aqui, em várias das subcategorias, o SimCity aponta, né, para o qualificador de tom emocional, mas quando a gente for para o Boris, a gente não categoriza o tom emocional, apesar dele estar aqui. E relatos de incredulidade. Então, comentários do cliente que sugerem incredulidade a respeito de qualquer verbalizações ou ação do terapeuta, ou que sugerem que o terapeuta não tem conhecimento ou experiência suficiente para ajudá-lo. Então, que idade você tem? Você parece tão novinha. Então, aqui no contexto, né, em que o cliente tenta desqualificar, né, o terapeuta. E eu vi no seu currículo Lattes que você tem bastantes publicações. Então, você tem experiência mesmo, é daqueles acadêmicos que ficam atrás da escrivaninha. Então, aqui tem a separação, né, do que é relato e o que é oposição, da mesma forma que em cima tem a separação entre o que é solicitação com o que é oposição. E pedidos de interrupção, então ordens ou pedidos de parada ou mudança do comportamento do terapeuta dentro da sessão ou parada da própria sessão. Então, pare de perguntar sobre isso, eu não quero mais falar sobre esse assunto. E ameaças, cliente apresenta qualquer tipo de ameaça ao terapeuta. Acho que você não está entendendo. Sabe por que eu parei a última terapia? Porque eu arrebentei todo o consultório dele. Fofo. E recusas, cliente se nega a falar a respeito de um tema solicitado pelo terapeuta ou se recusa a se engajar em algum exercício. Então, eu não estou interessado em ensaio comportamental, não sou um ator. E acho que esse é o último desvio do assunto. Verbalizações do cliente que ocorrem imediatamente após uma solicitação de relato por parte do terapeuta e que fogem completamente do assunto solicitado, quer o cliente explicite ou não o seu interesse em mudar de assunto. Então, o terapeuta pergunta, né, você já se deu conta que o seu único critério para a escolha de um curso é o que ele tem de chato? E aí o cliente responde com minha cabeça está doendo. E tem mais um, então, recusa de elogios. O cliente discorda ou se opõe a algum elogio feito pelo terapeuta. Você está muito bonita hoje, então o terapeuta faz uma aprovação e o cliente responde, não estou bonita, estou com uma roupinha velha que eu achei. Então, recusando o elogio.
relatos de não segmento. Então, o cliente relata o não seguimento de alguma recomendação do terapeuta ou algo que o terapeuta havia, quando o cliente faz algo que o terapeuta havia desaconselhado. Então, hostil ou de desafio acompanhado de crítica à tarefa proposta. Então, tem um porém aqui nessa subcategoria. Então, o cliente fala, eu falei que eu não ia fazer o que você me pediu, não consegui fazer aquele exercício. Aliás, eu achei muito idiota. E aí, quando o cliente apenas relata, né, que ele não conseguiu fazer alguma tarefa proposta e que não é realizado em tom de oposição, nesse caso, a gente categoriza só como um relato. Então, por exemplo, não consegui fazer aquilo que a gente tinha combinado na sessão passada. Nesse caso, é só um relato de não seguimento, sem oposição, a gente categoriza só como relato. É uma diferenciação um pouco difícil assim de fazer, não fica muito claro. E aí outras verbalizações do cliente. Então, da mesma forma que tem sobre o terapeuta, quando não tem, são falas em que não se encaixam em nenhuma outra categoria, então certos ocasionais de horário, local da sessão, então fica às 4 na semana que vem, ou recuperação de assunto, descrição de diálogos ou assuntos anteriormente discutidos, somente em casos nos quais essa descrição foi solicitada pelo terapeuta devido a ter perdido ou esquecido o rumo da discussão, ou após alguma interrupção para a retomada de assunto. Então, do que mesmo que a gente estava falando, sobre a minha mãe. Então, essa fala do cliente é categorizado como outras. E após uma interrupção, então você estava me falando sobre a medicação. Então, são exemplos de quando recuperação de assunto quando não se encaixa em nenhuma outra categoria. E outras respostas verbais do cliente, verbalizações ocasionais alheias ao tema em discussão e que não cabem em nenhuma categoria anterior. Então, posso fumar? Nossa, que calor. Acho melhor marcar o endereço aqui. Aí, um silêncio do cliente. Então, o Denis tinha explicado, né, na categoria silêncio, por conta do software, né, que tinha que marcar no software que ele usou para o doutorado, o silêncio como uma forma de intervalo entre uma categoria e outra, quando não estava ocorrendo fala nenhuma, né, do sujeito. Então, nesses casos, em que ou o terapeuta ou o cliente não está falando nada, se categoriza como silêncio. E qualquer ação do cliente cuja identificação está impossibilitada devido a qualquer problema no áudio ou vídeo. Então, no SimCity tem duas categorias diferentes, né? Tem a outras, quando a fala não se encaixa em nenhum, insuficientes, quando tem interrupções. No Boris, quando a gente chegar nele, vocês vão ver que a gente tirou a categoria insuficiente, então a categoria outras inclui essas, quando for categorizar no Boris, inclui tanto essas interrupções por problemas no vídeo, quanto quando as falas não se encaixam em nenhuma outra categoria. Para o SimCity, isso entraria no registro insuficiente. E aqui as respostas não vocais, então tem resposta de concordância, discordância, pedido, ordem, comando e incentivo, que são gestos, né, que tem essas categorias tanto para o terapeuta para o cliente, quando ambos fazem gestos com esses, que diz respeito a esses tipos de sinais, né.